capítulo 1, versículo 8. Podemos fazer a leitura. Diz assim a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Querido Pai Celestial, chegamos no momento mais alto deste culto, no momento, Senhor, do Senhor falar aos nossos corações. Rogamos a Ti, Pai Santo, que conceda aos lábios que falam, os ouvidos que ouvem, e o coração que crê para a salvação. Senhor, que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra, para a honra e glória do Teu Santíssimo Nome. Fala com cada um que estiver conectado nessa mensagem, nesta pregação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, por favor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Espero que os irmãos estejam bem dispostos. Nós queremos falar nessa noite sobre o tema testemunhas. Amém. Testemunhas, na verdade, foi uma pregação pregada pelo profeta William Arruda. E eu vou basear essa pregação dentro desta mensagem que o irmão Branham nos trouxe. Amém? Ok, muito bem. Como sabemos que nós estamos a falar sobre unidos pela mesma causa como assunto da anual, nós temos grandes quadros nas Escrituras, na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e poderiam certamente nos condicionar de formas a sabermos como sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E nós abrimos o livro de Atos, o seu capítulo 1, a partir do versículo 8, mas também aprendemos que o irmão diz que devia ser chamado Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Observem que, antes de Jesus fazer esta promessa, ou Jesus dar essa orientação, observem que Jesus, depois de ter sido morto, ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? E quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os seus discípulos. E foi dentro desses 40 dias que Jesus orienta os seus discípulos a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Só assim eles seriam testemunhas do Senhor Jesus, seja em Jerusalém, na Judeia ou até mesmo em Samaria. Isso significa que nenhum homem jamais pode ser uma testemunha de Jesus sem que primeiro seja classificado, amém, irmãos, para ser uma testemunha. Na pregação testemunhas, no parágrafo 42, o irmão diz: Jesus aqui estava apontando seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo, antes deles serem testemunhas. E o meu assunto nesta noite é uma testemunha. Amém, irmãos? Irmão, não está a dizer que Jesus apontou os seus apóstolos para uma qualificação do
ficar apto para uma competição. Então começamos a entender que os discípulos não poderiam ser testemunhas de Jesus antes que eles fossem qualificados. E a qualificação era o batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o batismo do Espírito Santo é a qualificação para cada cristão ser uma verdadeira testemunha. Então, com isso, começamos a entender que não se pode ser uma testemunha de Jesus até que primeiro seja revestido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele classifica o homem, amém? Para que esse homem lá, ele possa ser uma verdadeira testemunha da palavra de Deus. Irmão Branham continua com um exemplo prático. No parágrafo 43 desta mesma pregação, agora, nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Não é qualquer pessoa que pode chegar a ser uma testemunha. Amém? Tem que ser alguém que saiba de algo. E esta é a maneira que é quando estamos testemunhando pelo Senhor. É necessário alguém que saiba de algo. Quer dizer que não se pode ser uma testemunha a menos que você saiba de alguma coisa. E o irmão Branham diz que existem dois tipos de testemunhas. Amém? Aquele que vê e aquele que ouve. Glória a Deus. Quer dizer que para se ser uma testemunha, a pessoa tem que ver ou ouvir. Se a pessoa não viu, então essa pessoa lá, ela não pode ser uma testemunha. Seja no lado natural ou no lado da palavra. Amém, irmãos? Mesmo no lado da palavra, para se ser uma testemunha, você precisa passar por uma experiência. Amém. E a experiência, ela é provocada pelo que você vê, ou pelo que você ouviu, ou pelo que você sentiu. Aleluia! E irmão Branham continua. Então, Jesus disse isto. Antes que eles pudessem se tornar suas testemunhas, eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Então, eles seriam testemunhas ao redor do mundo inteiro. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, Jesus vai orientar os seus discípulos que eles tinham que ficar num lugar. E no lugar que eles tinham que ficar, lá naquele lugar, eles poderiam ter uma experiência com o sobrenatural. E aquela experiência com o sobrenatural seria, aleluia, a qualificação de Deus na vida dos seus apóstolos e discípulos para que eles pudessem testificar a palavra. Amém, irmãos? Então, o lugar que eles tinham que estar é em Jerusalém. Amém? E lá em Jerusalém, sendo o quartel-general, aonde começou, aleluia, a primeira igreja. Amém? Ou aonde começou a igreja, foi lá em Jerusalém. Louvado seja Deus. Agora vê. E não continua. Nos tribunais, há dois tipos de testemunha que valerão. Estas são olho ou ouvido. Agora, se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra não vale. Porque você estava olhando através do vidro.
Glória a Deus. Você tem que estar bem ali, perto, para realmente saber do que você está falando. Antes de você ser uma testemunha, você tem que ouvir ou você tem que ver. Antes que você possa ser uma testemunha, em um caso sério no tribunal. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito importante. Não se pode ser uma testemunha quando você vai supostamente achar que viu, mas na verdade você não viu. É ali aonde o Branham está a dar esse exemplo. Se você observar um acidente pelo lado do vidro, você não é uma verdadeira testemunha. Por quê? Porque você está a ver de um lugar que não é um lugar concreto. Glória a Deus. Não é um lugar adequado para você afirmar que realmente você viu. É o que o profeta está dizendo. Então, essa pessoa lá não pode ser classificada como uma testemunha. Não. E o Branham diz, para você ser uma verdadeira testemunha, você tem que estar bem ali e ver ou ouvir. Glória a Deus. William Branham continua. Você não pode dizer, a senhorita fulana me disse, o senhor fulano me disse, o reverendo fulano me disse. Ele é uma testemunha, mas você não. Significa que a pessoa que te falou é a pessoa que realmente viu e ouviu. O Branham está a dizer, aquela pessoa lá, ela é uma verdadeira testemunha. Mas você que ouviu da verdadeira testemunha, você não é verdadeira testemunha. Por quê? Você não estava lá, você não viu, não ouviu, então não pode dizer afirmativamente ou testemunhar aquilo que apenas te contaram. Porque atrás de um conto pode haver um outro conto. Amém? Nem sempre alguém, quando vai contar uma situação, vai contar exatamente como ele viu. Ou como ele ouviu. Muitas vezes vão aumentar um ponto ou retirar uma vírgula. Aleluia. Amém. William Branham continua. Parágrafo 47 da pregação testemunha. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal. Você mesmo, estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que você está falando. Só se pode ser uma testemunha através do Espírito Santo. E nós acreditamos que nós temos o Espírito Santo. Aleluia! Mas o problema não é você apenas dizer que você tem o Espírito Santo. Porque isso tinha que nos levar ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aonde Paulo, apóstolo da era de Éfeso, ele está a falar que o Espírito Santo tem fruto. Amém? E esses frutos, eles foram repartidos em 9 frutos. Glória a Deus. Então, não adianta sustentar que eu tenho o Espírito Santo e não manifestar os atos do Espírito Santo. Não manifestar os frutos do Espírito Santo. Amém? Porque é muito fácil nós falar que temos o Espírito Santo. O mais difícil é nós mostrar pela nossa vida os frutos do Espírito Santo. E no tempo que estamos a viver, há muita gente que afirma categoricamente que ele tem o Espírito Santo. Esse é o meu problema, porque é você que está a afirmar. Ninguém pode contradizer a tua afirmação, mas essa tua afirmação, ela tem que ser acompanhada com as consequências do poder do Espírito Santo. E essas consequências são os frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então eles poderiam ter na expectativa
Queremos pregar, queremos evangelizar, mas Jesus, o mestre dos mestres, nos mandou ficar em Jerusalém. Não disse quanto tempo vão esperar. Lhes falou só, fiquem em Jerusalém. Amém? O Brahma, meu profeta, é quem nos falou que no 10º dia o Espírito Santo desceu. E o número 10 significa a aparição de Deus. De acordo à numerologia. Então passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, mas no 10º dia o Espírito Santo desceu. E aquilo foi visível. A Bíblia está a dizer que eles falaram noutras línguas. Amém? Não da forma que os pentecostais eles pensam, mas aquelas línguas que eles falaram eram línguas conhecidas por todos. Amém? Se lá tivesse um francês e ouvir a pregação na linguagem ou no idioma francês. Se lá tivesse, por exemplo, um árabe, poderia ouvir no idioma do árabe. E assim sucessivamente. Glória a Deus. O Abraão continua. Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isso agora com todo respeito. Não em nossa cidade, cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente, que nos prejudica. Amém. Aqui está o que nos prejudica. Mais do que nunca são as pessoas que estão professando serem cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa, veja. Elas não são testemunhas corretas. William Branham está a dizer que a nossa preocupação não são os bares de bebida aberta, não. Amém? Não são as discotecas. A nossa preocupação são aquelas pessoas que afirmam serem cristãs, mas elas não vivem como cristãs. Este é o problema da igreja do tempo que estamos a viver. Amém, irmãos? Porque nós olhamos muito para o mundo e criticamos a maneira que o mundo está se desenrolando no pecado, mas nos esquecemos de olhar dentro da igreja os tais chamados cristãos que poderiam manifestar a vida do Espírito Santo, eles não manifestam. Este é o problema e esta é a vergonha da igreja atual. Não é a mulher que está andando de colar chuchuá, não é exatamente a mulher que está andando de calção curto, mas é o tal cristão que finge ser cristão, que personifica a vida cristã. Este é o problema. William Branham está a dizer, elas não são testemunhas corretas. Não importa se é em Portugal, não importa se é no Brasil, não importa se é na Espanha, se essa pessoa lá não manifesta os atos do Espírito Santo, ela não é uma testemunha verdadeira. Porque hoje em dia parece ser um insulto você dizer para alguém, essa pessoa não tem Espírito Santo. Isso até não é um insulto. Não, porque o Espírito Santo, ele tem manifestações. Amém? Hoje, como é que é possível? Pessoas que afirmam ter Espírito Santo, mas roubam são gatunos. Pessoas que afirmam ser Espírito Santo são mentirosos de pai e mãe. Não importa o título que ele tem na igreja, é um mentiroso. Estamos a fazer o normal aquilo que é grave. Não foi a Bíblia quem falou que o diabo é o pai da mentira. Por que você da igreja, chamado de cristão, ainda vive na prática da mentira? E depois querem se apoiar. Oh não, Abraão mentiu. Oh não, William Branham mentiu.
tua mentira. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ok. Parágrafo 49. Irmão não diz: elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. Amém, irmãos? Não podem testemunhar até que tenham uma experiência. Agora, a questão é: o que significa experiência? A palavra experiência vem do latim experiência, que significa prova, ensaio, conhecimento adquirido ao passar por algo. Experiência é um conhecimento adquirido por algo que você passou. Amém? Por exemplo, existem 3 tipos de experiência: a experiência por convivência, a experiência como conhecimento prático e a experiência no sentido espiritual da palavra. Primeiro, experiência como convivência. Por exemplo, tudo que você passa, sente ou observa na vida, aquilo é uma experiência como convivência. Alguém poderia dizer: eu tive uma experiência quando comecei a congregar no tabernáculo da graça. Amém? Porque você ali, passou por ali, ouviu o que se pregou ali, amém? Viu, conheceu os irmãos, teve contato com as pessoas naquele tabernáculo, e quando você vai para um lugar, você pode afirmar que você teve uma experiência no tabernáculo da graça. Essa é a experiência por convivência. Glória a Deus. Agora, a experiência como conhecimento prático quer dizer habilidade ou sabedoria que você ganha ao repetir algo. Habilidade ou sabedoria que a pessoa ganha quando essa pessoa repete algo por várias vezes. Amém? Amém. Por exemplo, há pessoas que têm 10 anos da mensagem. E nesses 10 anos de mensagem, essa pessoa, ela viu muita coisa. Ouviu muita coisa. Amém? E isso pode ser decifrado como experiência por conhecimento prático. Pelo que ela viu, pelo que ela ouviu em função do tempo. Aleluia. Agora, a experiência de acordo com o lado espiritual dentro da palavra. Amém? É quando alguém, por exemplo, ele teve um contato real com Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver muitos homens que tiveram um contato real com Deus. E um dos homens que eu poderia trazer como exemplo é Moisés. Amém, irmãos? Moisés, ele teve uma experiência com a coluna de fogo. Moisés, ele teve uma experiência com o sobrenatural. Moisés ouviu a voz de Deus quando a voz de Deus lhe comissionou a voltar no Egito para libertar o povo de Deus da escravidão do faraó. Essa experiência do Moisés, glória a Deus, ela foi uma experiência do sobrenatural. Por quê? Porque aquela experiência teve práticas sobrenaturais. Quando Moisés disse: o Deus dos nossos pais me apareceu, falou comigo, me constituiu como libertador, eles queriam ver qual é o sinal, ou qual é o nome do Deus que te enviou. Se você teve
experiência, então nos fala qual é o nome do Deus que te apareceu e qual é o sinal para nós crer que você foi enviado e realmente teve uma experiência com Deus. Porque não se pode ser uma testemunha sem ter uma experiência. Moisés, para poder ser um libertador, ele teve que ter uma experiência. E aquela experiência lá marcou a diferença. Aquela experiência lá foi a prova de que realmente Moisés era um enviado de Deus. Era um profeta autenticado. Amém? E o sinal lhe acompanhou para que realmente o povo pudesse ver que esse homem lá, ele teve uma experiência com Deus. Aleluia. Sem uma verdadeira experiência, não se pode ser uma testemunha. Irmão Branham continua. E quando tem uma experiência, então se tornam testemunhas. Automaticamente. Porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo, velhas coisas passaram. E tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. A experiência com o Espírito Santo é muito mais do que sentir um arrepio. Não se baseia uma experiência com o Espírito Santo na sensação de um arrepio. Não. Amém? E toda verdadeira experiência, ela tem que vir da palavra. Uma experiência fora da palavra é uma falsa experiência. Porque a verdadeira experiência que Deus vai dar ao homem ou à mulher, essa experiência tem que partir das Escrituras, da palavra de Deus. Aleluia. E aqui nós estamos a ver. Eles tiveram que ficar em Jerusalém. Estavam proibidos de pregar a palavra até que fossem primeiro revestidos de poder. Sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, não tem como ser um cristão. E quando você não é um cristão, você não pode ser uma verdadeira testemunha. E no tempo que estamos a viver, as pessoas precisam da palavra. O Espírito Santo é o mesmo. Irmão Branham diz, não existem dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão para poder identificar o Messias é o mesmo Espírito Santo que vindicou William Branham e que está na igreja hoje. Não é outro Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. O problema é que muitos estão na santificação em vez de subir o terceiro degrau, que é o batismo do Espírito Santo. Eis ali a razão que não se ganha alma. Amém? Por que não se ganha alma? Por conta das pessoas não serem conduzidas pelo Espírito Santo. William Branham disse, se quisermos trazer pecadores a Cristo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Seja na praça, seja em casa, seja no autocarro, não importa. Mas se o Espírito Santo estiver na liderança, a coisa será diferente. Amém. Glória a Deus. A coisa será diferente. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles tornaram o mundo de cabeça para baixo, o pé para cima. Houve uma revolução. Houve algo extraordinário. Porque não estavam mais medrosos. Era o poder de Deus em ação em corpos humanos. Porque Jesus afirmou que nós faremos as mesmas obras que Ele fez. E isso não é possível se o Espírito Santo não estiver em ação em nós. Aleluia. E agora o que fica é, aonde estão as pessoas que têm Espírito Santo?
Será que desde o momento que recebemos o Espírito Santo, já nos tornamos testemunhas de Jesus? Seja na escola, no trabalho, em qualquer lugar, quando alguém olhar para você, vai ter que ver Jesus em você. Falando ou calado, você precisa ganhar alma. Porque o irmão Branham diz, eu prefiro viver um sermão do que pregar 1000. Viver um sermão é muito melhor do que pregar 1000. Mas você vê que no tempo que estamos a viver, estamos a pregar 1000 sermão e não estamos a viver nenhum. É a geração toda, aonde as pessoas não conseguem viver aquilo que eles pregam, tirando da palavra. Pregação parece que se tornou moda, em vez de ser um sacrifício. Por isso, todo mundo quer ser pregador do púlpito, ninguém mais quer ser pregador de campo. No campo, ninguém quer ir. Mas no púlpito todos estão a almejar. Por quê? Porque todos acharam que o púlpito é lugar de glória. Neste púlpito não tem glória. Não tem glória. William Branham diz, Jesus sabia que antes mesmo destes apóstolos poderem testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. Oh, louvado seja Deus. Mesmo que você vai testemunhar, você tem que passar a experiência daquilo. Para você dizer que o Espírito Santo é real, primeiro você tem que ter o Espírito Santo em você. William Branham disse, se a minha mãe dizer que Jesus Cristo é o Senhor, eu crerei na minha mãe. Se o meu pastor dizer que Jesus Cristo é o Senhor, eu crerei no meu pastor. Mas até que ele venha e se revele a mim, eu não saberei quem ele é realmente. Porque a afirmação da minha mãe é a experiência dela. A afirmação do meu pastor é a experiência dele. Mas a minha afirmação, aonde está a minha experiência? Não podemos nos basear na experiência dos outros. Cada cristão, cada irmão e irmã precisa ter a sua própria experiência com a palavra. Quando o Espírito Santo desceu na Maria, William Branham está a dizer que ela se comportou como se estivesse embriagada. Então, o Espírito Santo lá não desceu só nos homens, desceu também nas mulheres. Mas não desceu para as mulheres serem pastoras, desceu para as mulheres serem submissas aos maridos, serem boas donas de casa, serem fiéis nos seus lares, serem verdadeiras damas que vistam decentemente, corretamente, à luz da palavra. Nessa teoria que o mundo está a inventar, ou não, quando a mulher recebe o Espírito Santo, também tem que pregar, está errado. À luz da Bíblia, nenhuma mulher nunca pregou. Mas ela pode distribuir folheto. Pode distribuir folheto. Pode entoar uma música, um louvor, para poder atrair pessoas a Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa, simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo. E então sairei para ser testemunha. É você ficar no altar até receber o Espírito Santo e você tem que ter certeza que você teve uma experiência com Deus.
E aquela experiência lá, ela vai te arrastar a testificar a palavra. Não será pela força, nem pela violência, mas será pelo Espírito de Deus. Amém. Muitos que falam que são testemunhas, não evangelizam, não pregam, só querem vir no púlpito. São aparecedor. E nós não cremos nos aparecedores. Amém? Não cremos no aparecedor. O púlpito não é só lugar de mostrar conhecimento. Além do conhecimento, há algo a mais. A vida e o amor pelas pessoas. Ele é um pregador, mas é agarrado mão de vaca. Está errado. Amém. Como é que fica um pastor mentiroso? Agarrado, ambicioso. Pode ser pastor por nome, mas por essência não é. Não. Glória a Deus. Amém. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Você não acha? A congregação diz amém. Não teríamos aqueles testemunhos frouxos e vagos. Testemunhos frouxos e vagos. Devíamos estar unidos pela mesma causa, por esta pátria chamada Angola, e sairmos todos juntos e pregar a palavra para o nosso povo. Não é fazer prosélito, não, mas é testemunhar a palavra em toda a nação angolana. Se vai ficar no tabernáculo A ou no tabernáculo B, isso não importa. O que me importa é que eu preguei a palavra, a pessoa creu que Deus enviou um profeta. Não controlamos as almas como se fossem nossas mãos. As almas são de Jesus. Somos apenas trabalhadores da 11ª hora. Vamos trabalhar nessa via. Amém? Por quê? Porque o Senhor da Seara é quem conta as almas. Para começo de conversa, é Deus quem acrescenta que vão ser salvos. Aconteceu isso lá na igreja de Atos. Deus é que acrescenta os que vão ser salvos. Eu nunca ganhei ninguém. Ninguém nunca ganhou ninguém. Sempre quem ganhou alma foi o Espírito Santo através de corpos usados. Para a glória dele. Por isso é que a glória não é do homem. Deus não reparte sua glória com ninguém. Não, eu fiz, eu falei, eu me esforcei. Tudo bem, você se esforçou, falou. Mas aquela energia, aquela unção, aquele poder veio do Espírito Santo lá. Você é apenas a lata e ele é o líquido. Entre o líquido e a lata, o mais importante é o líquido. Porque quando você usa o líquido, você vai deitar a lata. Porque a lata só tem valor quando o líquido está dentro da lata. Quer dizer que cada cristão só tem valor se tiver o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, ele vale um quanto. O valor de cada cristão é o batismo do Espírito Santo. Aquilo é que faz um cristão não ter preço. Estamos a entender já? Por isso você vê quando a mulher está vendendo o corpo dela, é porque ela não tem Espírito Santo, por isso tem preço. É 1.000, é 500, é 5.000. Não, quer dizer, ela tem preço porque não tem Espírito Santo. Se ela tivesse Espírito Santo, não venderia o corpo dela. Porque a Bíblia está a dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem destruir esse corpo aqui, Deus vai destruir no último dia. Oh, Sande Mandai! Aleluia! Amém. Louvado seja Deus! Não testemunha frouxo, vago, não.
Deus não faz testemunhas vagos, nem testemunhas fraudes. Não, desde que eu saí da Angola, fiquei fraco. Então você nunca foi uma verdadeira testemunha. Era fingimento, era truque. Porque quando a pessoa nunca deixa de ser. Não importa o país, seja na Espanha, na Europa, não interessa. Vai sempre ser testemunha de Jesus Cristo. Agora não estamos todos finos, agora já não estou ali, e aqui não se pode falar muito, tem que ter educação. A nossa educação é a palavra de Deus. Há sempre uma oportunidade para falar, seja amarelo, vermelho, ou branco, ou preto, ou cinza, não importa a cor do homem, todo mundo precisa ouvir o evangelho em toda parte do mundo. Amém? Ou não, que o contexto é diferente. A Bíblia, ela se enquadra em todos os contextos. Ou todos os contextos se enquadram na Bíblia. Branham diz, parágrafo 51, as pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem e vivem outro tipo de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo e ele diz, bem, veja ali. É esta maneira que eles, e o diabo sempre chama a atenção para eles também. Estamos a entender já? Ele é um negociante. E não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. O diabo sabe como funciona. Não podemos subestimar o diabo. Amém, irmão? Então, Branham está a fazer esse reparo de pessoas que dizem serem cristãs, mas não vivem a vida cristã. E quando o incrédulo vai te olhar, ele vai criticar a palavra por causa de nós. Porque nós que afirmamos ser cristãos, à luz do mundo, estamos a manifestar mais escuridão do que luz. O mundo já está negro, o mundo já está escuro. Aonde estão as luzes para que esse mundo tenha sabor? Oh, que Deus nos ajuda. Que Deus possa nos tornar, em qualquer lugar, em qualquer canto, verdadeiras testemunhas de Cristo. Em palavra e também em ações, em comportamento, em maneira. Alguém tem que glorificar a Deus por conta do teu caráter. Por conta da tua maneira de ser. E essa maneira é forjada pela palavra. A palavra é a nossa forja. Ela nos forja a sermos imagem e semelhança de Deus. Vamos testificar a palavra. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, não importa o horário, devemos ser testemunhas de Jesus. Amém? É por isso, aquela mulher lá, que ela deseja ser testemunha de Jesus, mas a forma de testificar não é apenas na roupa. Há um espírito humilde dentro de você, um espírito quieto. Amém? E esse espírito quieto vai falar mais alto do que a roupa só que você meteu. Há irmãs que, mesmo vestirem bem, nunca lhes falaram, lhes perguntaram, você é cristã, qual é a tua igreja? Mesmo vestindo bem. Por quê? Falta o azeite. Falta o Espírito Santo. Mesmo sem ela falar nada, a forma dela vestir, a maneira dela quieta, humilde, submissa, o caráter feminino nela. Aí você vai olhar, moça, desculpa só, qual é a tua religião? A forma que você é, pode ver, tipo, você mesmo é da igreja. Mas aquelas podem meter saia comprida, vestido comprido.
mas não mudam. Rabugenta, cara trancada, está sempre com um V na testa. Está sempre com cara trancada. Cara trancada não é espiritualidade. Espiritualidade é unção, é o caráter, é a maneira lá santa de você ser. Não é trancar cara, já tipo, tá bem mal, vamos pensar que é espiritual, vamos pensar já que é nada a ver. Aleluia. Deus está à procura nesta estação, neste tempo, de verdadeiras testemunhas. E o Espírito Santo está disposto a encher vasos disponíveis. Amém? Está disposto a encher vasos disponíveis. O problema é que nós não estamos a nos disponibilizar para sermos cheios. Glória a Deus. Queremos que Deus entre em ação, mas o comportamento em casa não é um marido dócil, amável, quieto. Não marido que quando a situação pega na mulher e juntos vão orar. Ele embora está sempre mal, não sei o que, você, nada, nesse tipo de homem tem demônio. Por isso que as mulheres do século XXI só querem já ter empregada, estão a ficar mais preguiçosas, lavar louça já não quer lavar, limpar as coisas já não quer limpar, cuidar das coisas já não quer cuidar, só quer empregada. Por quê? Agora o tempo é fazer dinheiro, é trabalho ali, é trabalho acolá, mas cuidar do lado da casa, elas estão fracas. É o Satanás que entrou. Eu não estou a dizer que ter empregada é errado. Não. Mas uma verdadeira mulher, os deveres da casa dela. Glória a Deus por isso. E agora começa a se aproveitar. Ou não tem empregada, portanto, não vai mexer ali, não vai fazer aqui. É uma preguiçosa. Não está a cumprir a escritura de ser boa dona de casa. Vai testemunhar como a empregada. Aquela irmã cristã, verdadeira dona de casa, ela chega mesmo que a empregada está a fazer, ela vai ajudar a empregada, vai dar um sorriso, antes da empregada sair, vamos orar. A empregada vai saber que ela está trabalhando na casa de uma cristã. Quando ela convidar a empregada, vamos só assistir um culto, ela não vai duvidar, vai falar, não quero ir. Por quê? Porque o teu comportamento, mesmo quem que é a chefe, é a patroa, mas é uma patroa amável, que tem caráter. Há muitos chefes da mensagem que estão ali, são chefes. Tem empregada, tem empresa, mas são chefes maus. Tratam mal. E muitas vezes os funcionários desses chefes lá são irmãos cristãos. Mas o chefe é arrogante, nem parece ser cristão. Todo arrogante, aqui não estamos na igreja, portanto, não sei o quê. Não, você seja mesmo amado. E também você, não só de você ser cristão e trabalhar com um chefe que é cristão, que vai ser honesto, vai faltar respeito, vai chegar tarde no trabalho, está errado. Vamos testemunhar a palavra em qualquer lugar. Não a testemunha que deixa fuga. Estamos a deixar muita fuga. Os pagãos estão na dúvida se somos crentes saudáveis ou se somos crentes leprosos. O crente leproso é para lhe fugir. Porque normalmente, quando um leproso tinha lepra, ele criava na cidade. Lhe meteu distante da cidade para não contaminar os outros. Há muitos crentes leprosos. O lugar em que ele está lhe deixando acomodado. A irmã está a engordar toda, a cara grande, está a engordar muito, Josué mais. Engordar não é errado, mas tem que jejuar.
Amém? Amém. E eu sou contra a pessoa que publica comida no seu estado. Isso é uma vergonha. Irmã da igreja cristã, porque está a comer frango com ovo frito, tudo misturado, está a publicar para mostrar a quem. Você não sabe que há muita gente a passar fome. Qual é o espírito que está a te animar? Qual é o espírito que está a te animar? Falta de consciência, falta da palavra, falta do Espírito Santo. E muitas vezes não temos como testemunhar. Que Deus nos ajude. Não é verdade? William Branham diz, parágrafo 52. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Você realmente tem que ser uma testemunha. Há pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Como será testemunha? Essa é a era da preguiça, irmão. Embora é a era que Paulo disse que os dias serão trabalhosos, todavia, no lado espiritual, os crentes ficariam preguiçosos. No lado natural, trabalho é bué. Entramos às 7, saímos às 7 horas do trabalho, trabalhamos, cumprimos o dever do patrão secular. Mas no lado da palavra, no lado de Deus, no lado espiritual, somos preguiçosos. Orar já não oramos, estamos muito cansados no físico, que o espiritual também paga o cansaço do físico. A alma, ela sofre, ela paga pelo cansaço do corpo. Quando poderia ser diferente? Amém, irmãos? Amém. Essa mensagem de testemunha, ela veio para poder nos despertar. Ela veio para poder nos tirar do acomodismo. Amém? Vamos sair do conforto para testemunhar a palavra. Devemos voltar no radicalismo, aonde as irmãs estão radicais, os irmãos estão radicais. Amém? Em qualquer parte e lugar, ele testifica a palavra. Há muitos que estão a publicar lixo no estado do WhatsApp. Eu não te acredito. Não te creio. Seja pregador, não me interessa. Eu não te creio. Estamos a publicar até. Eu estou a dizer no estado do WhatsApp. Ai, Jesus. Você imagina o Paulo nessa era a publicar os tunés, ou a publicar não sei como palhaço, quer dizer, coisas engraçadas. É porque você não veja muitos estados como eu vejo. A pessoa mesmo vê, mas é parte também não vai entender. Mas qual é o espírito que está a animar esse pregador? Qual é o espírito que está a animar essa irmã? Se publicarmos com o pagão, tira foto com o pagão, se publica no estado dela. Essa irmã está enferrujada. Seria mais fácil o pagão fazer no estado dela. Você, irmã, tem que ter posição na palavra. Que Deus nos ajude. Amém. Deus tenha misericórdia dessa geração. Há
testemunhar como? Como as pessoas crerão? Como as pessoas vão saber que somos cristãos? Porque há familiar, há pagão que veja o nosso estado do WhatsApp. Amém? Muitas vezes o que nós publicamos define o que estamos a fazer ou o que temos dentro de nós. Quando alguém publica muitas coisas engraçadas, é porque são coisas que ele está se alimentando. Só assiste coisas engraçadas, não sei o quê. Amém, irmão? Por isso devemos ter muita atenção. Porque hoje em dia, o WhatsApp tem uma nova técnica. A nova técnica do WhatsApp é o que você publica, alguém pode republicar no WhatsApp dele ou dela. Amém? E isso o que é? Muitos estão a seguir bala. Passa o tempo. Muitos estão a ser Maria vai com todos. Quando precisássemos, ou poderíamos, de alguma forma, fazer a diferença. Como eu estava a dizer, os incomodados que eles é que sabem como é que vão fazer. Porque normalmente é assim. Quando alguém é contra algo e tenta, de alguma forma, defender o certo, vai haver um grupo que vai ser o crítico daquele homem ou daquela mulher lá. E os críticos vão dizer, está a achar que é mais, está a pensar que é mais, vamos ligar. E vê, cristão feiticeiro, quando um crente deseja que o outro caia ou falha, é um crente feiticeiro no silêncio. Eu não estou a dizer é um cristão, estou a dizer é um crente feiticeiro no silêncio. Porque ele deseja o mal no outro. Não foi a Bíblia que disse que Satanás também crê e crê? Então crê não é muita coisa. Porque os bruxos também creem. Mas ser cristão é diferente. O cristão ama, não inveja, não deseja mal. O cristão não pensa mal do outro. Não. Mesmo que o diabo está vindo trazer um pensamento negativo contra alguém, ele pega aquele pensamento dele fora. Amém? E não poderíamos pregar com situações não resolvidas. Estamos a pregar com situações não resolvidas. Isso é grave. Assim, como é que vamos ver Deus em ação? É grave isso. Não se fala com A, mas com mesmo a pregar. Não se fala com B, não me dou com... Mas estamos a pregar que esse tipo de mensagem não vai provocar vida nas pessoas. É mentira. Não vai entrar. Porque está a vir contaminada com coisas erradas, hipócritas. Quando está a vir contaminado com algo hipócrita, não pode entrar para poder transformar o coração dos filhos de Deus. Não funciona. Amém, irmãos? Uma verdadeira testemunha. Paulo falou, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque me foi imposta esta obrigação. Cada cristão que alguma vez já teve uma experiência com Deus, ele tem essa obrigação em seus ombros. De partilhar o nascimento, a obra, a morte, o sepultamento e a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo.
Ele tem essa responsabilidade nos seus ombros. Como pode uma irmã não traz ninguém na palavra? Assim mesmo estamos a morrer e não estamos a deixar nenhuma testemunha. Não, eu criei na palavra, porque Deus usou a fulana ou fulano e eu criei nessa mensagem. É grave. Amém, irmãos? Que Deus nos ajuda. Temos que sair do acomodismo. Temos que sair do conforto. Temos que sair da preguiça. E provar às pessoas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Para me terminar, deixa eu ler mais uma coisa aqui. William Branham diz, no parágrafo 53 da pregação testemunha, Deus tinha uma testemunha no Velho Testamento. Uma de suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus. E a advertência que, dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca. Noé ouviu a voz de Deus. Aquela voz que Noé ouviu, sendo a voz de Deus, foi a experiência dele. E quando Noé passou por aquela experiência, ele se tornou uma testemunha. Não ficou com a experiência na casa dele. Pegou na experiência a voz que ele ouviu. Começou a anunciar uma pregação de arrependimento. E Noé pregou, foi fiel em 120 anos para trazer o povo do seu dia para entrar na arca, escapar do dilúvio. Branham está a dizer, Noé era uma testemunha de Deus no Antigo Testamento. E Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Amém. Aleluia. 3 coisas que manifestou nos dias de Noé. O homossexualismo, a multiplicação de pessoas, os falsos profetas. Aleluia. Amém. E no tempo que estamos a viver, é exatamente a mesma coisa. Noé não ficou de braços cruzados. Noé pregou 120 anos. Mas só conseguiu 8 almas. Amém? Só conseguiu 7. Com ele fez 8. Não é verdade? Amém. 8 almas que entraram na arca. Significa que o problema não é pregar. Amém? O problema é as pessoas que não crerão. Por isso a Bíblia diz, creiam eles ou deixam de crer, saberão que no meio deles houve um profeta. Não é que não houve profeta. Noé era o profeta. Anunciou a palavra do dilúvio. Não creram. Aquilo não diminuiu o ministério profético de Noé. Não diminuiu. Noé continuou a ser o mesmo testemunha de Deus, apesar de conquistar apenas 7, com ele fez 8. Então, o que faz alguém ser um grande pregador, muitas vezes não é o tipo de mensagem, nem a quantidade de alma que ele traz, mas é por ele ser um homem usado por Deus. Será que Noé era um pregador pequeno porque só conseguiu, na sua mensagem, trazer 8? Não! Mas ele era um homem nas mãos de Deus para aquela época.
E o Branham está nos apresentando Noé como um grande modelo do Antigo Testamento. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus. Em advertência que lhe dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca. E que a construção da arca fosse de imediato. E era para preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entrassem, pudessem entrar. E ele foi uma testemunha de Deus. E assim como foi lá, é aqui. O pecado multiplicou-se. É por esta razão que nem todos crerão nessa mensagem do tempo do fim. Essa mensagem do tempo do fim, ela tem os dois lados, salvar e condenar. Cada um vai se encontrar no lado da mensagem que ele tem que se encontrar. Se é para lhe condenar, vai se encontrar naquele lado. Se é para lhe salvar, vai se encontrar no lado da salvação. Noé foi uma grande testemunha. E nós aprendemos que em momento algum, Deus não lhe faltou testemunha. A pergunta é, será que eu ou você que me ouve é uma testemunha de Deus? Você partilha a palavra com os seus familiares? Hã? Ou você tem vergonha, envergonhados dele? A pessoa que não testemunha a palavra com os familiares dele, nem a mãe, nem o pai. Irmão, quando você é um cristão, você é responsável já. A tua postura, seja você ou uma mulher, é diferente. E quando você abrir a boca na tua casa para falar, mesmo que for menor de idade, aí vocês vão parar para te ouvir, porque você é responsável. Amém? O cristão, ele se torna um responsável. Mas infelizmente, só azar. Com a família dele, não partilha nada da palavra. Nem já mamá, Jesus te ama, Deus enviou um profeta. Metemos cola na boca. Não testificamos, não pregamos dos nossos familiares. Depois começam a ir no inferno. Muitas vezes por culpa nossa. Ou não, ele come mãe velha, meu pai, meu avô. E quem te disse que mãe velha não ouve a palavra? Por ser mãe velha não ouve a palavra, precisa muito de ouvir a palavra. Para terminar, William Ram diz, parágrafo 54. Agora, a única coisa que ele sabia